Se tem uma coisa que todo cristão deve fazer e muitas vezes não faz, é orar. A oração, de fato, é uma das coisas mais negligenciadas pelo cristão. Seja por preguiça, seja por falta de vontade, seja por falta de motivos, a oração, de fato, é uma coisa que precisa ser melhorada na vida de todo cristão. Ah, mas eu já oro tanto. Será mesmo? No vídeo de hoje, nós aprenderemos 5 motivos para orarmos. Então, fica aí. Já queria começar o vídeo pedindo para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, quero apenas que você confirme se o sininho está ativo para poder receber as notificações de novos vídeos, tá certo? Dito isso, vamos lá. Mas de onde eu tirei a ideia de falar sobre motivos para orarmos? Num dia desses, eu estava lendo as Institutas de Calvino e me deparei com algo bastante interessante. Nas Institutas de Calvino, ele fala algo muito interessante sobre oração, e foi daí que eu tive a ideia de falar sobre os motivos de orarmos. No capítulo 9, com o título de A Oração, com a explicação da oração do Senhor, nós podemos encontrar no tópico 5, motivos para orar, onde Calvino desenvolve motivos para você orar diariamente. Calvino vai dizer: primeiro, a fim de que o nosso coração seja inflamado de um veemente e ardente desejo de buscar, amar e honrar sempre a Deus, o que nos fará habituar-nos a ter nele o nosso refúgio em todas as necessidades, como único porto de salvação. Então, Calvino trouxe sabiamente motivos para orarmos. E eu fiquei a pensar, na Escritura, quais são os exemplos que podemos tirar de motivos para orar? Então, eu lembrei de Davi e fui diretamente aos Salmos, porque Davi escreveu vários salmos. E esses salmos, em sua grande maioria, são orações. E daí que me veio a vida de Daniel. Daniel foi um homem de oração. Então, o livro de Daniel me trouxe vários motivos para que eu pudesse estar falando deles aqui. Só que, se eu fosse falar todos os motivos pelos quais Daniel estava orando, eu passaria 2 horas aqui falando para vocês. Mas eu tentei resumir ao máximo esses motivos e separei esses 5 motivos que eu vou falar a partir de agora. Motivo número 1. Devemos orar pela igreja. No capítulo 9 de Daniel, dos versos 13 a 16, você vai ver em sua oração algo muito interessante. O que Daniel faz não é orar somente por si mesmo. Daniel ora também por Israel. A oração de Daniel é voltada à grandeza de Deus e o reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas. E Daniel, de fato, ele não ora somente por ele, ele ora também por Israel. Ou seja, trazendo uma exemplificação, a gente pode dizer que devemos orar pela igreja, devemos orar pelos irmãos. Então surgem algumas perguntas que podemos fazer para nós mesmos, que são: quantas vezes você tem orado pela sua igreja, seja local ou seja a Igreja Universal do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes você tem orado pelos seus líderes? Quantas vezes você tem orado pelo seu pastor, pelos missionários que tem na sua igreja, pelos seus irmãos? Quantas vezes temos orado uns pelos outros? Ok, nós sabemos que a igreja triunfante de Cristo continuará a triunfar, independente das nossas orações, porque é o poder de Deus que conclui toda a obra. Entretanto, nós temos o chamado de orarmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros, para que assim a obra de Cristo venha se cumprir aqui na terra, justamente porque as nossas orações são parte de todo esse universo. Então, nós devemos orar uns pelos outros. Esse é o primeiro motivo, orar pela igreja. Segundo motivo, essa oração é diária. No capítulo 6 de Daniel, no verso 10, está escrito assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus
como costumava fazer. Daniel orava diariamente a Deus, pedindo perdão pelos pecados seus e do povo de Israel. E isso demonstra o amor e a compaixão de Daniel pelo seu povo. É exatamente assim que devemos ser, amorosos, misericordiosos uns para com os outros. Nós devemos orar uns pelos outros diariamente, irmãos. Seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite. O importante é que nós devemos orar diariamente uns pelos outros. Terceiro motivo. Essa oração possui um motivo específico. A oração de Daniel possui um motivo específico, que é a libertação do povo de Israel do cativeiro e a restauração da cidade santa para que Deus pudesse ser adorado como ele merecia. Daniel não orava de forma genérica. Ah, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, fulano de tal, abençoa ele, em nome de Jesus, amém. Daniel orava especificamente. E eu quero aqui falar uma coisa importante para você. Se você conhece alguém que já se abriu com você, algum irmão que contou uma luta, alguma dificuldade que ele está passando, então aí você já tem um bom motivo para orar pelo seu irmão. Quando orar pelo seu irmão, você coloca diante de Deus aquelas aflições específicas que ele contou. Se for um sonho, você ora por aquele sonho. Do que você souber, você já terá um motivo. Se você já tem os motivos de orar pelo seu irmão, então não deixe de orar. Ore pelo seu irmão. Não ore genericamente. Pegue esse motivo, guarde no seu coração e clame ao Senhor, intercedendo pelo seu irmão. Porque nós devemos ter propriedade daquilo que estamos falando diante de Deus. Ok. O Senhor sabe de todas as coisas. E nós não duvidamos disso, de forma alguma. Entretanto, falar diante de Deus em oração sobre os pedidos dos nossos irmãos é demonstrar que nós nos importamos uns para com os outros, que nós realmente amamos esse irmão no qual nós ficamos sabendo de seus pedidos ou das suas lutas. Isso demonstra que realmente amamos e nos importamos com ele. E isso de fato é de fundamental importância para a comunhão do corpo de Cristo. Portanto, não ore genericamente. Esse é o terceiro ponto. Essa oração, ela tem um motivo específico. Quarto motivo. Essa oração é independente da nossa situação atual. Daniel era prisioneiro do rei e havia sido levado ao cativeiro com o povo de Israel. Ou seja, a situação de Daniel não era fácil. Talvez nós usemos esse tipo de situação difícil como um motivo para não orarmos a Deus. Um motivo no qual nos impedirá de dobrarmos nossos joelhos e nos prostrarmos diante do nosso Deus. E talvez se buscássemos ao Senhor nesses momentos de dificuldade, isso não se aplica a todos, pessoal. Eu estou falando que é basicamente isso pela forma de vivência na qual eu me encontro. E muitos, se buscarem ao Senhor, vão pensar em si mesmo: ah, Senhor, me livra desse cativeiro, me livra desse problema, livra isso, eu não estou suportando. Só pensaria em si mesmo, não pensaria no próximo que está passando por dificuldade. Às vezes uma dificuldade muito maior do que a que ele está passando hoje. Mas não vemos isso em Daniel. Daniel tinha todos os motivos para fazer isso, para reclamar. Mas mesmo assim, em meio a todos esses problemas, Daniel ora não somente por ele, mas ora pelo povo, pedindo perdão não somente pelos pecados dele, mas também pelos pecados do povo de Israel. Mesmo nessa situação difícil, Daniel ora pelo seu povo, pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo que o Senhor os perdoe, pedindo para que o Senhor os abençoe. Portanto, não importa a situação na qual eu e você venhamos nos encontrar, seja na tristeza ou na alegria, não existe situação na qual deva nos impedir de orarmos a Deus, não somente por nós, mas também uns pelos outros. Então, o quarto motivo de oração é que essa oração ela é independente da situação na qual nos encontramos. Devemos orar e ponto. Quinto e último motivo de oração: Deus ouve a nossa oração. No capítulo 10 de Daniel, do verso 1 ao verso 12, Deus ouviu a oração de Daniel. Daniel se humilhou, Daniel se prostrou diante de Deus pela nação de Israel. Ele abriu mão daquilo que o mundo mais admira, o orgulho humano. Em consequência disso, Deus ouviu as orações, as intercessões de Daniel pelo seu povo. E Deus se compadece pelo seu povo. O fato de sabermos que Deus nos ouve não é alguém qualquer, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele nos ouve. O fato de sabermos que Ele está nos ouvindo, isso é um dos maiores motivos para querermos orar diariamente. Deus ouve as nossas orações. Tenhamos fé nisso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês.
E esses são os 5 motivos que eu listei para orarmos baseado na vida de Daniel. Deixe nos comentários alguns outros motivos em Daniel ou em outros grandes mártires da história sobre oração, que você acha que poderemos aprender através deles e coisas que podemos melhorar no nosso dia a dia para aplicar em nossas orações, nossos momentos de oração. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Deus abençoe vocês.